Salve, salve, vestibulando! Seja muito bem-vindo ao cursinho Univesp. Vamos aqui resolver uma questão da prova Univesp 2023 que trata de ecologia. Você vai precisar aqui ficar atento a uma série de definições que vão convergir para a resposta. Vamos dar uma olhada na questão? Pois muito bem. O esquema ele ilustra determinado conceito X. Cadê, professor? Olha ele aqui, ó. Olha o conceito X, está aqui no centro, tá bem? Estudado na ecologia. Ele é responsável por caracterizar biologicamente e de forma bastante abrangente os seres vivos. O conceito X, então, ele se refere a quê? Veja só, nós temos aqui uma ideia de conjunto. Nós temos aqui 4 características que convergem para essa definição. Esse conceito X, então, ele tem relação com a disponibilidade de alimento, o comportamento social, as interações que ele tem com outros indivíduos, com a reprodução e com a predação que ele acaba sofrendo. Eu não sei se você se recorda, mas quando nós estamos lidando com o cotidiano, né, de um determinado organismo, em ecologia, nós chamamos isso de nicho ecológico. Alguns vão colocar como se fosse uma profissão. Profissão nem sempre vai nos dizer aspectos mais particulares, não é, de um determinado indivíduo. Por exemplo, quando eu lhe digo, eu sou professor, você sabe exatamente o que eu gosto de comer, você sabe quais são os meus hábitos de leitura, não é, sei lá, comportamento social, você não tem. Então, cuidado. Porque alguns livros eles fazem uma espécie de dobradinho. Eles vão falar que habitat seria o endereço de um determinado organismo e nicho ecológico seria a sua profissão. Eu substituiria dizendo que nicho ecológico é o seu cotidiano. Não é? O que ele faz, que horário ele acorda, quando se reproduz, o que come. E é exatamente o que nós temos aqui, ó. Como ele interage com os outros seres, quais são os aspectos reprodutivos dele, se ele sofre predação, por quem, e a disponibilidade de alimentos. Será que ele é um indivíduo capaz de predar muito, pouco, se ele é sazonal? Perfeito? Então, vamos às alternativas? O conceito X, ele refere-se à produtividade primária. Produtividade primária seria a capacidade que um organismo tem em sintetizar alimento. Sintetizar alimento. Então, nós não temos, em momento algum aqui, a relação de produtividade, né? Não seria apenas a ideia de, não sei, aqui, disponibilidade de alimento. Não, veja, ele também pode sofrer predação. Então, não, produtividade não. Então, a alternativa A está errada. Aqui seria um conceito de comunidade. Você se lembra o que é comunidade? É um conjunto de indivíduos de diferentes espécies, todos convivendo, interagindo em um mesmo local em uma determinada época do tempo. Nós não temos aqui, nesse esquema, essa é a ideia de comunidade, perfeito? Então, a alternativa B está errada. Alternativa C, será que o conceito X seria habitat? Lembra? Habitat seria o endereço do organismo? Não, em momento algum falamos aqui sobre endereço. Então, a alternativa C está errada. Alternativa D, nicho ecológico, perfeita. E aí, a alternativa E, nível trófico. Você se lembra, nas diversas relações alimentares que seres vivos podem ter entre eles, nós temos níveis tróficos. Existem aqueles que produzem o próprio alimento, né? Nós chamamos eles de produtores.
Existem aqueles que não são capazes de produzir, portanto, têm que se alimentar. São os consumidores. Daí, consumidor primário se alimenta do produtor. Consumidor secundário se alimenta do consumidor primário. Cada um representa um nível trófico, um nível de alimentação. Nós não abordamos aqui cadeias ou teias alimentares. Por isso que a alternativa E também está errada. Perfeito? Então, uma questão bastante direta, simples, mas que acaba sendo bacana para a gente retomar alguns conteúdos da ecologia. Espero que você tenha acertado e nos vemos numa próxima. Aquele abraço!